Certo, olá pessoal, então vamos aqui a mais uma aula, tá? Matemática. Agora, multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice. Então, vamos começar com a multiplicação, né, de radicais de mesmo índice. Então, a gente vai ter que recobrar aí a memória, as propriedades que a gente viu lá atrás, tá? E aí nós vamos lembrar aí das propriedades de multiplicação e de divisão envolvendo radicais. Então, beleza. Na multiplicação, a gente vai recobrar aqui que quando eu tenho a raiz de um produto, a raiz desse produto é igual ao produto das raízes, tá? Só que essas raízes elas têm que ter o mesmo índice da raiz do produto aqui. Então, essa propriedade é a que nós usaremos, tá? Nessa etapa nossa agora. Então, vamos lembrar que A e B tem que ser maior ou igual a zero. O n, que é o índice, ele pertence aos naturais e ele tem que ser maior que 1, tá? Não existe raiz 1, existe raiz 2 aqui, índice 2, não existe raiz de índice 1, só a partir de 2, que é a raiz quadrada que a gente conhece, tá bom? E assim por diante. Então, vamos lá. Dando sequência, temos que lembrar então a raiz do produto das raízes, ou seja, a raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Então, pela simetria, né, das igualdades, que é uma propriedade que a gente já sabe, se eu tenho igualdade, se eu falo que o lado esquerdo é igual ao lado direito, então eu posso trocar se os dois lados, né? Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, eu posso inverter os lados aqui, né? Ou seja, se a raiz do produto é igual ao produto das raízes, eu poderia então mudar de lado, pô, o produto das raízes é igual à raiz do produto. Então, aqui é a nossa propriedade, invertemos a propriedade da simetria das igualdades, tá bom? E a gente vai utilizar isso. De que forma, professor? Bom, vai depender de cada caso que a gente pegar, tá? Vai ter casos que eu vou ter que sair daqui, ó, da raiz do produto e transformar no produto das raízes. E vai ter casos que eu vou ter o produto das raízes e eu vou ter que juntar eles para a raiz de um produto, tá bom? Então, ficar atento. Aqui embaixo eu pus, note que apenas mudando de lado, que é a questão da propriedade simétrica das igualdades, tá bom? Então, fica atento com isso aí. Ok. Como que fica isso, professor? Como que fica isso na prática? Eu queria ver um exemplo. Então, vamos fazer alguns exemplos, tá bom? Primeiro exemplo, note que eu tenho a raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3. Então, a primeira coisa que você tem que observar sempre é se os índices das duas raízes são iguais. Nesse caso, raiz quarta. Então, os índices são iguais. Bom, observei isso, então eu aplico a propriedade. O que a propriedade fala? Que o produto das raízes é igual à raiz do produto. Ou a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Tanto faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse radical, esse raiz quarta, tá? Aqui do lado direito. E vou pôr dentro dele, juntando 2 vezes o 3 como radicando. Então, tá aqui. Feito isso, olha, repare, estamos aplicando a propriedade, tá? Raiz do produto das raízes, ou vice-versa, tá bom? Bom, é isso que a gente vai usar na maioria dos exercícios. Essa parte aqui, a gente fazer isso e em seguida aplicar, né? Se for uma expressão, a gente vai ter que resolver, simplificar, ver se dá para aplicar outra propriedade junto e assim por diante. Mas aqui, se a gente fosse finalizar dessa forma, então 2 vezes 3, 6, ficaria raiz quarta de 6, tá bom? B. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 4. A mesma coisa, olhei, os índices são iguais, estão aqui. Então, produto das raízes, raiz do produto. Então, ponho raiz cúbica aqui e ponho 5 vezes 4 aqui dentro. Tem que tomar cuidado, que vai ter gente que vai tentar fazer isso quando estamos somando. E quando é soma algébrica, não é possível fazer isso. Essa propriedade só é válida para multiplicação, tá bom? Multiplicação é a mesma coisa que produto. Não podemos esquecer disso. Ok.
Então, 5 vezes 4, 20, ficaria raiz cúbica de 20. Mais um exemplo, o exemplo C. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. Aqui eu já tenho 3 termos, né? Então vamos ficar atento, porque eu fiz o A e o B com 2 termos, mas eu posso ter quantos termos, né, quiser. Aqui eu fiz com 3, pode ser 5, pode ser 9, pode ser 10, mas você tem sempre que olhar os índices do radical, certo? A gente só pode fazer com índices iguais. Então aqui, ó, a raiz desse produto de 3 termos, né, é o produto das raízes. Então, raiz do produto, produto das raízes. Aqui eu tenho o produto das raízes. Então, coloco aqui, ó, raiz do produto. Então, repito, o radical raiz de 2 e coloco dentro dele como radicando 4 vezes 5 vezes 3. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3, 60. Então, a raiz quadrada de 60, tá bom? Ah, professor, e se eu quisesse fazer a fatoração de 60 e simplificar o máximo que eu puder? Olha, se você fizer isso, você vai fazer o caminho inverso, certo? Você vai voltar, quando eu fatoro isso aqui, eu faço o caminho inverso, eu volto, né, nesses termos. Ok, então vamos seguir, beleza. Então, note o seguinte, que eu posso sair daqui e chegar aqui, ou a partir daqui que eu estou aqui selecionado e voltar para cá. Tudo vai depender da situação que eu estou trabalhando, né? Vai depender do problema, de como que eu tenho que resolver cada problema, tem um jeito. Então vamos lá, propriedade distributiva. Quando aparece produto, a gente tem que tomar cuidado, porque pode aparecer um produto desse tipo. Eu estou exemplificando com A mais B, C e D, né? A mais B vezes C mais D. Só que, vamos pensar que A e B fossem radicais com índices diferentes. E C e D também, radicais com índices diferentes. Então, pode ser o índice, pode ser o radicando, tá? O que aconteceria se a gente se deparasse com uma situação desse tipo? A gente teria que aplicar a propriedade distributiva, que é o que a gente chama de chuveirinho, né? Popularmente chamado de chuveirinho. Então, aqui eu tenho uma soma, que está entre parênteses, que está multiplicando com essa segunda soma aqui, tá bom? Então, como que eu faço? Eu tenho que então pegar o primeiro termo aqui, do meu primeiro parênteses, e multiplicar ele pelos dois termos do segundo parênteses. Então tá aqui, ó, A vezes C, depois eu faço A vezes D, não pode esquecer de fazer o jogo de sinal, tá? Quando tem nada é mais, mais vezes mais vai dar mais. Aqui no caso são todos positivos, então sempre mais vezes mais, sinais iguais sempre dá positivo. Então, fiz o primeiro termo aqui do meu primeiro parênteses, vezes os dois de lá, do segundo parênteses, aí eu vou para o segundo termo e faço a mesma coisa. Então, B vezes C, depois B vezes D, ok? Então, ficar atento, isso daqui é para ilustrar a situação que a gente vai pegar, ela vai envolver radicais, tá bom? Pensa que A, B, C e D são radicais diferentes uns dos outros, tá legal? Então vamos seguir. Vamos pegar algum exemplo, né? Vamos fazer um exemplo. Então, olha esse exemplo. Eu tenho o primeiro parênteses, eu tenho raiz quadrada de 3, depois eu tenho mais 2 raiz quadrada de 2, depois eu tenho o vezes aqui, e um segundo parênteses que tem dois termos. O primeiro termo raiz de 3, o segundo menos 5 raiz de 2. Então aqui eu vou aplicar exatamente a propriedade que a gente acabou de falar. Pego o primeiro termo aqui do primeiro parênteses, eu vou multiplicar pelos 2 do segundo parênteses, depois pego o segundo e multiplico pelos 2 do segundo parênteses. Então vamos lá, fazer passo a passo. Quando eu pego o primeiro termo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, então perceba que eu estou tendo uma multiplicação onde os radicais têm o mesmo índice, a raiz quadrada, raiz quadrada. Então, a raiz
Lembra da propriedade que o produto das raízes, então, o produto dessa primeira raiz com essa segunda é igual, produto das raízes é igual a raiz do produto. Então, eu faço raiz quadrada, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, tá aqui. Ou poderia colocar 9, não tem problema não, tá? Agora eu vou pegar o primeiro termo e vou multiplicar pelo segundo do segundo parênteses. Aqui é mais, aqui é menos. Mais vezes menos vai dar menos. Depois eu faço a parte numérica. Raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2. Bom, quando não aparece nada aqui, ó, de fora do raiz de 3, como fator externo, é porque tem um. Tem um aqui, ó, embutido. Aqui o fator externo é 5. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar aqui, ó, 1 vezes 5 vai dar o 5. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Então, produto das raízes, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, é igual a raiz do produto. Então, eu coloco a raiz quadrada aqui e faço 3 vezes 2. Então, ficou 1 vezes 5, tá aqui o 5. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 vezes 2, que a gente sabe que vai dar 6, certo? Agora eu vou pegar o segundo termo do primeiro parênteses, vou fazer a mesma coisa, multiplicar pelos 2 do segundo parênteses. Então vamos seguir. Vai ficar mais vezes mais que dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Lembrando que quando tem nada tem 1 aqui, ó, de fora. Então, 2 vezes 1 dá 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2 vezes 3, tá bom? Beleza. Pegamos o segundo, multiplicamos pelo segundo agora. Mais vezes menos, dá menos. 2 vezes 5 vai dar 10. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então vai ficar 10 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Bom, o que a gente faz agora? Aqui, se eu pegar o 3 ao quadrado, dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, lembra da propriedade? Se o índice é igual ao valor do expoente, eu posso cortar e sobra o que ficou lá dentro. Cortando 2 expoente com 2 radical, sobra 3. Aqui eu faço 3 vezes 2, que vai dar 6. Aqui também, certo? E aí eu vou poder fazer uma soma algébrica. Vamos seguir então. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. Aqui ficou menos 5 raiz de 6, mais 2 raiz de 6, raiz quadrada, né? Menos aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu corto o quadrado com esse 2, sobra o 2 vezes o menos 10 dá menos 20. Bom, chegamos aqui, temos dois termos que não têm raiz, e temos outros dois que têm raízes, certo? E as raízes têm índices iguais. Então eu vou somar os termos semelhantes, tá bom? Em toda expressão que envolve álgebra, né? A gente sempre tem que somar os termos semelhantes. Então vamos lá. O 3 e o menos 20 são semelhantes. Então aqui é uma soma algébrica. Mais 3 menos 20. Sinais diferentes subtrai e mantém o sinal do maior número. O maior é menos. Então vai ficar menos 17. Ok? Agora aqui eu tenho menos 5 raiz de 6 mais 2 raiz de 6. Ok. Se eu tenho termos semelhantes, o radical e o radicando são iguais, a gente já viu isso na videoaula lá atrás. Então eu posso colocar em evidência esse raiz de 6 e fazer a soma algébrica dos fatores externos, tá? Então eu coloco raiz de 6 aqui, menos 5 mais 2, sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior. O maior é 5, então fica negativo. 5 tira 2, 3. Chegamos em menos 17, menos 3 raiz de 6. Bom, dá para fazer mais alguma coisa, professor? Não dá. Não dá para fazer. Nosso resultado é esse, tá bom?
Como o menos 17 não é semelhante a 3 raiz de 6, eu não posso somar os dois, tá bom? Se o exercício te desse o valor da raiz quadrada de 6, que vai dar um número aproximado aí, um número decimal, e o exercício pedisse para você dar o resultado na forma decimal, aí sim, você teria que tirar a raiz de 6 aqui, aproximar um valor decimal, em 2 ou 3 casas após a vírgula, multiplicaria por esse menos 3 e depois faria a soma algébrica com o menos 17. Não é o caso aqui, tá bom? Como não é o caso, a nossa conta morre exatamente aqui. Tranquilo? Então, tá aqui o exemplo feito. Vamos tomar cuidado. E agora, vamos partir para a parte da divisão. A parte da divisão, os conceitos são praticamente parecidos, né? Lá na multiplicação, a gente tinha o quê? Multiplicação é produto. A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Aqui na divisão vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que aqui na divisão a gente chama de quociente, tá? Então, divisão, quociente. Quociente, essa fração a sobre b é uma divisão, é um quociente. Então, eu tenho uma raiz n de a sobre b, quociente a sobre b. Então, a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. Ou, pondo uma linguagem mais simples, a raiz da divisão é a divisão das raízes. Repare que a divisão das raízes, os índices têm que serem iguais, tá bom? Não pode ser diferente. Então, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a gente tem que aprender a fazer isso. Isso é uma propriedade que a gente já viu lá atrás, a gente está voltando nela aqui, tá bom? Não é novidade. Mas por que a gente está voltando nela? Porque a gente vai usar ela, né, para resolver alguns exercícios. E o nosso próximo tema vai envolver o quê? Um dos nossos próximos temas aí adiante vai envolver fazer isso daqui, a multiplicação, a divisão, tá? De raízes que vão ter índices diferentes. Então, não se preocupe por enquanto não perca os próximos capítulos, mas logo logo a gente chega lá, tá bom? Primeiro vamos entender devagarinho cada coisa no seu tempo. Então vamos lá. Então aqui eu vou falar, né, que o A ele tem que ser maior ou igual a zero, que ele é numerador da minha fração. Só que eu vou ter uma nova restrição que eu não tinha na multiplicação. Qual é ela? Na multiplicação, o meu radicando ele poderia ser o quê? Ele podia ser maior ou igual a zero. Ele só não podia ser o quê? Negativo. Tá bom? Isso para índices pares, né? Porque para índice ímpar, tranquilo. Agora, qual que é o problema nosso aqui? O nosso problema ele envolve o denominador, que é o b. O que acontece com o b? O b, em qualquer fração, ele nunca pode ser o quê? Ele nunca pode se assumir o valor zero. Porque numa divisão de A por B, se o B é zero e o A é um número qualquer, pode ser um número real qualquer, não existe, né? Não existe um resultado para essa razão, para essa divisão. Então eu tenho mais essa restrição. Porque se o B for zero, dá uma indeterminação. Eu não consigo achar, tá? Um valor que multiplicado por zero que vai dar o numerador lá, se você pensar na prova real da divisão. Então eu tenho mais essa restrição. O A pode ser igual a zero ou maior, né, que zero, mas o B ele tem que ser maior que zero. Não pode ser zero. Tá bom? Então, o n é o índice, ele é um número natural, conjunto dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, sempre pulando de 1 em 1 unidade, tá? E o n ele tem que ser maior que 1. A gente já explicou lá atrás, tá bom? Aqui está a propriedade, né? Resumidamente, raiz do quociente é o quociente das raízes, mantendo o mesmo índice. Tranquilo. Aí eu volto naquela propriedade simétrica das igualdades, onde a gente fala que
se eu tenho a igualdade, eu estou falando que o lado esquerdo é igual ao lado direito, eu posso trocar eles de lugares aqui, ó, certo? Que eu mantenho a igualdade, eles são simétricos. Então tá aqui. O que mais que a gente precisa falar aqui? Tá, então vamos para os exemplos. O exemplo agora para a gente entender. Então tá aqui. Eu tenho raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5. Se você for pegar a raiz quadrada de 40, não tem uma raiz exata. De 5 também não tem, certo? Mas aí a gente vai aplicar a propriedade inicialmente, tá? O que a gente faz? A gente pega a divisão, né? A divisão das raízes, porque eu tenho uma raiz de 40 dividido por raiz de 5, então a divisão das raízes é igual à raiz das divisões, ou do quociente, né, da divisão. Então, a divisão das raízes, eu posso pegar então, substituir esse símbolo da divisão aqui pelo traço da fração, porque a fração é exatamente a divisão. Então tá aqui, raiz de 40 sobre raiz de 5. Isso quer dizer que a raiz de 40 está sendo dividida pela raiz de 5. Tá? Então, o quociente das raízes, a divisão das raízes, é igual à raiz do quociente, ou a raiz da divisão. Ok? Então, ó, aqui não aparece, mas o índice é 2, então é raiz quadrada. Então ficou raiz quadrada de 40 dividido por 5. Bom, 40 dividido por 5 a gente sabe quanto que dá, não é isso? Eu voltei aqui, ó, para a gente não ficar perdido. 40 sobre 5 é a mesma coisa que 40 dividido por 5. Então, 40 dividido por 5, a gente sabe que é 8. Então vai ficar raiz quadrada de 8. É um número irracional, não tem uma raiz exata, tá bom? O que a gente poderia fazer aqui? Para escrever na forma mais simplificada possível, seria fatorar o 8. A gente pode fazer isso e deve fazer isso, a gente vai fazer. O 8 fatorado vai dar 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8. Então a forma fatorada é só uma forma diferente de eu escrever o mesmo número, tá? De forma que eu consiga o quê? Aplicar a propriedade aqui e simplificar o meu número, tá bom? Então olha lá, esse 2 ao quadrado posso cortar com raiz quadrada aqui e jogo 2 para fora. Então ele vem para fora. O resultado dessa divisão de raízes, tá? Aplicando as propriedades que a gente aprendeu agora nessa aula, dá exatamente 2 raiz de 2. Se o objetivo é simplificar, escrever na forma mais simples possível, morre aqui. Se o exercício por acaso te disser assim, ó, considere a raiz quadrada de 2 como 1,41, qual que é o resultado se eu substituir esse valor? Bom, aí você teria que fazer 2 vezes 1,41. Daria 2,82, não é isso? Então, se o exercício pedisse, a gente faria isso. Se ele não pediu, o resultado morre aqui. Tá legal? Mais uma. Então agora raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Perceba que eu mudei o operador, mas todos são operadores de divisão. Ó. Esse aqui, o traço da fração aqui e esses dois pontinhos. Todos são operadores de divisão, tá? Razão, divisão, quociente, tudo a mesma coisa. Tá legal? Então vamos lá. A divisão das raízes, né? É a raiz da divisão. Então, a gente coloca aqui na forma de fração, vem cá e põe só um radical. Divisão das raízes é a raiz da divisão. Pego 96 dividido por 2. 96 dividido por 2, tá? A gente sabe que dá 48. 96 dividido por 2 é metade de 96, não 48, tá bom? Então ficou raiz cúbica de 48.
Aí é o mesmo esquema que eu já expliquei para vocês lá atrás. É só o quê? É só a gente pegar e fazer a fatoração, decompor em fatores primos esse número, 48. Decomposto vai dar 2 ao cubo vezes 6. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, tá? 48. Então, perceba que escrever na forma fatorada, ou eu decompor o número em fatores primos, eu estou escrevendo o mesmo número, só que dessa forma, como um produto de fatores primos. Então, tá aqui, e eu vou ajustar esses fatores de forma que me atenda, tá bom? Me atenda para quê? Para que eu faça a maior simplificação possível aqui do meu número. Então, esse 2 à terceira eu corto com o índice do radical, que é terceira também, ou seja, 2 ao cubo, raiz cúbica. Corto, o 2 vai para fora. Então, chegamos em 2, raiz cúbica de 6. Ok? Não tem um número exato que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá 6. Então, esse aqui é um número racional. O resultado nosso por hora é esse. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, já agora nesse finalzinho de aula, para a questão das videoaulas, né? Se você assistiu uma vez e não entendeu, assista outras vezes, né? Baixa a aula aí pro seu aparelho e esteja atento, né? Faça quantas vezes for necessária, né? A análise da aula para você entender, tá bom? E porque é o seguinte, tem gente que está procurando ajuda comigo, mas a pessoa não sabe nem falar qual é o assunto, não sabe me informar o que é a dúvida dele e me procurar dizendo, olha, não entendi nada, não sei nada, nessa altura do campeonato é uma coisa meio complicada, né? Você tem a videoaula à disposição, você tem o livro, né? E você tem o professor que está durante as manhãs, todos os dias, disponível para ajudar vocês, tá? Então, assim, para chegar e me procurar, tem que ter pelo menos uma noção básica, não pode chegar cru de tudo. Falando, professor, não entendi nada, não sei nem. Eu pergunto para ele o que é radical, faço algumas perguntas de conceitos básicos, ele não sabe me dizer. Então, para esses casos, tem que fazer leitura, tem que ver as videoaulas, né? E tem que, né, estudar. Estudar é isso, tá? O conteúdo, as ideias novas que a gente aprende no colégio, elas não entram na cabeça da gente sem esforço. A gente tem que fazer um esforço mental para isso, tá bom? Então é isso. E mais um recadinho que é lembrar vocês que nós, professores, nós somos facilitadores, né, do processo de aprendizagem. Mas o esforço, né, a dedicação é de vocês. Vocês é que fazem, tá bom? Então, não é a instituição que faz o aluno, é o aluno que faz a instituição, certo? Procurem estudar, corram atrás, porque o estudo é a única coisa que ninguém vai tomar de vocês, né? E hoje está muito difícil, mesmo para quem tem estudo. No mais, então, qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Eu estarei disponível no período matutino para ajudar vocês. Um grande abraço, então. Bye, bye.